Bom dia, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na Simples Web Rádio para a nossa programação de toda sexta-feira a partir das 11 horas, que é o programa Em Renovação. Programa da Igreja Batista em Renovação Espiritual, cujo presidente é o nosso querido pastor Plínio de Paula, para quem vai o nosso primeiro abraço, dessa manhã. Queremos dizer para vocês que a Igreja Batista em Renovação Espiritual tem uma programação de ouro, uma programação especial de segunda a segunda, ali na Ibre. E nós vamos passar para vocês alguns desses acontecimentos. Toda sexta-feira nós temos RDA. RDA é um trabalho com os adolescentes, dirigido pela nossa irmã Daniela e pelo nosso irmão Gil, Diácono Gil. E também temos na sexta-feira um trabalho com o Coral Osana, que trabalha as vozes, daqueles que querem participar, serem coristas, da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Esses dois trabalhos, sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Um no templo oficial em cima, o outro na nossa praça de alimentação, Espaço da Graça, na parte de baixo. Nos sábados, nós temos encontro da Juventude Luz do Mundo. Todo sábado, a Juventude Luz do Mundo tem sempre um encontro especial para jovens a partir de 18 anos. Então você, jovem solteiro ou casado, está livre para estar participando da Juventude Luz do Mundo da Igreja Batista em Renovação Espiritual aqui de Além Paraíba. Domingo pela manhã, 7h30, consagração. A nossa irmã Maria Aparecida Miguel dirige, período de consagração, período de dedicação maior ao Senhor. Às 9 horas está lá o nosso irmão Saulo, dirigindo a escola bíblica, que tem várias salas de acordo com a sua faixa etária espiritual, não faixa etária idade, mas a faixa etária espiritual, o tempo que você tem de igreja, porque de modo crescente, de forma crescente a nossa EBD. E à noite temos um culto público, evangelístico, dirigido sempre por um departamento, sempre dirigido às vezes pela igreja, pela própria diretoria da igreja, mas todos os domingos, 19 horas, temos um culto que atende à necessidade do público de Além Paraíba e adjacentes. Então você é nosso convidado especial para estar participando. Você de outra igreja que quiser visitar, peça autorização ao seu pastor para estar conosco, quando isso acontecer, quando você sentir alguma necessidade de estar também ali louvando. Caso contrário, esteja sempre na sua igreja, participando dos cultos e adorando ao Senhor junto com aqueles que resgataram pelo Espírito Santo a sua alma. Na segunda-feira nós temos Gideões, é o encontro dos homens, sempre às 19h30 ali na nossa praça, no Espaço da Graça, Nós temos também na segunda-feira, retornando, só em março, o nosso Esteban. Temos culto de libertação, na responsabilidade da nossa irmã Ivone, e também com as irmãs Vanilda, a nossa irmã Maria José, a nossa irmã Regina, nossa irmã Maria de Lourdes e o pastor Marcos. Toda segunda-feira, culto de libertação. Terça-feira, olha a novidade, o nosso culto de oração agora é às 16 horas. Toda terça-feira, às 16 horas, aqui na Ibre, tem um culto, o culto chamado culto vespertino, culto de oração, de busca, busca de revestimento, intercessão pela cidade, pelo país, enfim, até pelas suas necessidades. Nós estamos fazendo um espaço de oração toda terça-feira às 4 horas. Então vem para Ibre. E quarta-feira está acontecendo a campanha, a Quarta do Clamor. Quarta do Clamor. E cada quarta-feira nós temos um item especial, uma necessidade especial da cidade na sua vida para estarmos juntos. A igreja está junto clamando, baseado na passagem de Atos capítulo 12, quando a igreja se reuniu para orar pela libertação de Pedro. Pedro, que estava prestes a ser assassinado por perseguição religiosa na época, Então a igreja se uniu, orou e Deus livrou Pedro. Nós também cremos que Deus pode libertar algumas pessoas da sua família que estão presas aos vícios, às drogas, depressão, opressão maligna. Então, enfim, toda quarta-feira nós temos um clamor especial na Quarta do Clamor. Daqui a pouquinho a gente volta com o Pão da Alma e agora fica aí com o recadinho do Gustavo, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Meu amigo pastor Marcelo Balbino e também você que está aí ligado com a gente, assistindo o programa da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Então, você está aí procurando
uma pessoa, alguém que possa te indicar um serviço de um escritório de contabilidade confiável, então vou falar para você da Joana Contadora. A Joana Contadora, ela presta serviço aqui pra gente na Simples, ela também é a minha contadora e eu vou te dizer para você, você está em boas mãos se você for procurar ali a Joana Contadora. É só você entrar em contato com ela. Tá aqui na tela o telefone dela de contato. Também tá aqui na descrição do vídeo também. Se você quiser, eu te indico. Tá precisando de uma contadora? Corre agora, entre em contato ali com a Joana Contadora. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. A gente aqui na Simples tá muito satisfeito com os trabalhos dela. E vou te falar, precisamos de uma contadora. Então, aí você vai procurar um escritório de confiança, você vai procurar a Joana Contadora. Tá dando a dica? Procura aí. Tanto aqui na tela, como também na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma forma de entrar, de falar ali com a Joana Contadora, que é toda a sua equipe, tá bom? Precisou de uma contadora? Fale com a Joana Contadora. Tá dando a dica? Aguarde um momento e vem aí o Pão da Vida, o Pão da Alma, com o pastor Marcelo Balbino, aqui no programa Em Renovação. Mais uma vez estamos com um pãozinho aí para sua alma. Colocamos diante de você um prato, né? Para que você possa se alimentar, sua alma possa se alimentar. E o texto que a gente trouxe hoje, o trecho, né? Eu vou ler um pouco mais, mas é especificamente Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu quero frisar esse texto. Você que já é cristão tem uma responsabilidade como atalaia de Deus, como intercessor de Deus, de estar na brecha em favor não só da igreja, mas de toda a humanidade. E você que não é cristão tem uma responsabilidade de entender que o juízo de Deus vem sobre todas as pessoas, mesmo sobre aqueles que já estão debaixo da graça de Deus. Ele vem, mas ele vem com promessa de prosperidade, com promessa de restauração, mas para aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão ignorando os sinais de Deus, o chamado de Deus, para você que ainda busca Deus de forma errada, através da idolatria, através da consulta aos mortos, você que ainda crê de forma errada em Deus, o juízo virá e não trará restauração nem prosperidade se você não se arrepender, se não houver arrependimento. Se olharmos um pouco para a nossa cidade de Além Paraíba aqui, nós vemos uma cidade sem muita expectativa. Governos entram, governos passam, todos eles, como diz o pastor Plínio, né? Todos eles são criticados, todos eles são elogiados. E a nossa cidade ainda continua em situação de dificuldade para lidar com seus jovens, principalmente. Para dar esperança para os pais, os chefes de família. Eles vão se criando de tempo em tempo e, às vezes, a nossa cidade se vê numa situação de entregue aos marginais. A marginalidade seria essa expressão, né? Que a gente seria. Eles são obrigados a se envolver com muitas coisas erradas. O ganho fácil, né? Às vezes com a entrega dos seus corpos para se prostituírem, para ter algum dinheiro, muitas vezes entregue ao tráfico, entregue às drogas, porque eles procuram um jeito de alcançar um pouco de paz e eles entendem que essa paz passageira, essa paz falsa, que às vezes as drogas trazem, é um recurso para que eles possam ficar alienados, possam ficar sem a sobriedade que faz a gente ver a realidade de que tem que ir à luta, de que tem que trabalhar. E então, assim, nós percebemos que a nossa cidade ainda continua em situação de ruínas, principalmente por causa da ruína espiritual. Principalmente por causa da ruína espiritual. O que quer dizer ruína espiritual? O afastamento de Deus. Nós vemos aqui que Deus dá um segredo para Jeremias. Jeremias está preso por falar a verdade, por profetizar
o juízo de Deus que está vindo por causa do abandono, por causa da idolatria, por causa dos feitiços, por causa do esoterismo, por causa do ocultismo, por causa do afastamento da verdade de Deus. Jeremias está preso porque está pregando juízo, e Deus vai falar com ele: Jeremias, fala comigo, me chama, clama a mim. Deus vai dar uma solução. Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Deus não chama Jeremias só para falar com Deus, mas Deus chama Jeremias para falar com Jeremias, para dar direção a Jeremias, para dar revelação a Jeremias de coisas grandes e firmes, coisas misteriosas, coisas ocultas que Jeremias não conhece, para que ele tome conhecimento através do relacionamento com Deus, e aí possa ministrar ao povo a maneira que eles têm de escapar do juízo, de escapar da maldade, de escapar dos problemas que estão enfrentando. Deus dá essa oportunidade, Deus dá essa orientação aos de Deus, àqueles que estão preocupados, aos homens e mulheres de Deus, a muitos dos pastores, a muitos dos evangelistas, dos diáconos, dos profetas ainda existentes em pleno século 21, Deus vai dando direção: olha, clamem a mim, chamem a mim, me convidem para esse problema, para a situação, porque o motivo pelo qual vocês estão passando sofrimento, vocês estão passando angústia, outras nações vão entrar e vão tomar vocês, o território de vocês, porque o inimigo vai entrar e vai levar os seus filhos cativos às drogas, às prostituições, né, às bebedeiras, ao uso, né, de produto tóxico, a uso de maneira errada, a maneira que não só Satanás no mundo espiritual, mas também os mentirosos, os corruptos, né, os líderes às vezes de governos, líderes religiosos que são corruptos, os seus filhos serão levados, a sua família será levada, eles não vão ter outro recurso a não ser buscar de forma errada o pão de casa, o pão de cada dia, o sustento da família. E isso tudo está acontecendo porque se afastaram de mim. Jeremias, eu preciso que você venha até mim e fale comigo, eu preciso de alguém que me busque. Deus está dando uma solução para a nossa cidade, Além Paraíba. Deus está dando uma solução para o nosso estado de Minas Gerais. Deus está dando uma solução para a nossa região sudeste. Deus está dando uma solução para o país. Deus está dando uma solução para a América. Deus está dando uma solução para o mundo. Clame a mim. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês não estão entendendo por que tanta coisa está acontecendo de ruim, porque a maldade está aumentando. Vocês não estão entendendo, vocês não conhecem um plano maligno, um plano maldoso, um plano malicioso, um plano muito bem arquitetado, um plano muito bem organizado, espiritual maligno que está à sua volta. E isso tudo porque você me deixou. Isso tudo porque você acredita, olha só, Além Paraíba ainda crê que uma imagem e escultura de alguém que fez bem durante a sua vida na terra possa resolver o problema. A cidade chama de padroeiro uma imagem e escultura de um José que realmente fez bem à humanidade, um José que respondeu ao chamado de Deus, mas que morreu, que passou, e que nem Jesus no seu tempo aqui na terra orientou para que fizesse uma imagem de Moisés no tempo que ele estava aqui, que fizesse uma imagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus não orientou isso. Jesus não deixou de maneira nenhuma que as pessoas fizessem uma imagem dele, nem quando ele estava, nem orientou que fosse feito depois, porque ele veio confirmando a palavra de Deus, os 10 mandamentos, e entre eles: não farás para ti imagem e esculturas, não se encurvará diante delas, não há outro Deus diante de ti. Então Jesus veio confirmando e diz: olha, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos vendo que a nossa cidade, nosso país se curva, cada estado, cada cidade tem um padroeiro, né, que eles chamam de padroeiro, que é protetor,
E é uma imagem escultura que se curva um dia, é feriado para a cidade, para a rua, para o estado, para o país, para se curvar. E Deus está falando, clame a mim, chame a mim, eu vou responder. Vocês estão sendo assolados, vocês estão sendo destruídos, vocês estão em desespero, vocês estão sendo visitados por espíritos malignos, vocês estão sendo possuídos por legiões, vocês estão sendo orientados por governantes corruptos que vão buscar, orientação nos mortos, em espíritos que se dizem ser espíritos que estão guiando, que estão orientando, e na verdade são demônios, são espíritos malignos que querem conduzir vocês depois da morte ao inferno, ao local de tormento. Então Deus está falando, Jeremias, clama a mim, Além Paraíba, clama a mim, região sudeste, clama a mim, Minas Gerais, clama a mim, Brasil, clama a mim, eu quero responder a vocês. Eu não quero que vocês me chamem e saiam às cegas, quem cala consente, porque quem consulta uma imagem não tem resposta. E aí sai dali fazendo, não tem. Mas Deus está falando aqui com Jeremias, Jeremias, comigo é diferente, você clama a mim e eu vou falar com você, e eu vou te responder, eu sou um Deus vivo. Deus está dizendo, procure-me de forma correta. Nos tempos do Novo Testamento hoje, Deus está falando, procure-me em nome de Jesus. Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome. O caminho hoje é falar com Deus em nome de Jesus. Precisamos clamar de manhã, de tarde, de noite. A Igreja Batista em Renovação Espiritual entrou o ano de 2026, todo mês de janeiro e todo mês de fevereiro nós estamos clamando como igreja, clamando pela nossa cidade, clamando pelo governante da nossa cidade, pedindo que haja conversão, que haja sobriedade, que haja um serviço, porque na verdade os governantes são os maiores empregados da população. Eles foram eleitos para servir, não para mandar, mas para servir, para trabalharem pelo bem-estar da comunidade. Então nós estamos orando para que essa visão alcance o presidente da República, alcance os ministros do Supremo Tribunal, alcance os senadores, os deputados estaduais e federais. A igreja precisa clamar, a igreja precisa invocar o nome do Senhor e tem que estar como intercessor diante de Deus e diante dos homens, porque eu entendo que o intercessor, ele fala com Deus a respeito dos homens. E o intercessor fala com os homens a respeito de Deus, porque Deus dá direção a esses homens, revela o que está oculto, aquilo que a humanidade não sabe, e o homem tem que falar com os governantes, tem que falar com o povo, tem que ministrar ao povo, tem que ser a voz de Deus, tem que avisar o juízo de Deus acontecerá. Breve Jesus voltará, e todas aquelas promessas que foram feitas, todo aquele juízo que foi feito, as trombetas, os cálices que serão derramados, todas elas, uma a um, vão se cumprir. A igreja precisa estar diante de Deus para que Deus reforce, fortaleça, venha revestir. Então quero convidar você que já é cristão, clame ao Senhor. A promessa de prosperidade há. A promessa de restauração há. Olhando para a nossa cidade, nós ficamos pensando, Gustavo, que a nossa cidade não tem mais como. Nós não temos recursos para que os nossos jovens, os nossos filhos, os homens e as mulheres da cidade, Gustavo, eles estão com dificuldade para desejar casar, serem pais, continuarem procriando por causa da expectativa que a nossa cidade promete, entende? Nós temos, se tivermos aí uma ou duas indústrias, o comércio está com dificuldade, a igreja precisa clamar por um arrependimento da cidade de Além Paraíba. A cidade precisa abandonar a idolatria, precisa abandonar a feitiçaria, precisa abandonar o esoterismo, essa questão de amuletos da sorte, e precisa clamar ao Deus vivo. Ele quer responder, ele quer se manifestar, ele quer direcionar, que haja esse arrependimento, mas vai começar com a igreja ajoelhada diante do Senhor, clamando ao Senhor. Deus vai dar estratégia, Gustavo. Deus vai dar estratégia, povo que está acompanhando a nossa programação. Deus vai falar, porque o nosso Deus fala. O nosso Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está agravado, que não possa ouvir, e que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possa salvar, que não possa resgatar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã
de sexta-feira, essa palavra de clamor, de convite ao povo que está afastado a voltar para Deus, a clamar a Deus, ao povo que está com Deus distraído a voltar a essa busca. Ó Deus, que essa palavra possa estar alcançando corações e seja uma palavra que encontre guarida nesses corações e que todos sejam abençoados. Que através dessa palavra, Deus, o Senhor alcance pessoas que estão idolatrando, que estão praticando a feitiçaria, que estão buscando o Senhor errado, que haja arrependimento nessa manhã, que haja arrependimento nesse dia e que as pessoas se convertam e voltem-se para o Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor prometeu aconteça, mas nas condições do Senhor. Um povo voltando para o Senhor, abandonando todos os pecados, se curvando diante de Ti, confiando somente em Ti. É a nossa oração do programa Em Renovação aqui na Simples Web Rádio, em nome de Jesus. Amém.